Verdade por trás do pão e do vinho. Significado da ceia do Senhor. Em um momento silencioso, um pão simples e um cálice de vinho se tornam muito mais do que alimentos. Eles carregam séculos de história, simbolizando a essência da fé cristã. Mas o que realmente significam? Quando o pão é partido e o vinho é derramado, uma transformação acontece. Não se trata apenas de um ritual, mas de uma profunda conexão com algo maior. Imagine a cena. Um grupo de amigos reunido ao redor de uma mesa, compartilhando histórias, risos e reflexões. A cada pedaço de pão e a cada gole de vinho, eles lembram de promessas e sacrifícios. É um convite à reflexão. O que a ceia do Senhor revela sobre amor, perdão e redenção? Existe um mistério que envolve esses elementos simples, um chamado à transformação interior. E o que dizer sobre as tradições que cercam essa prática? Será que compreendemos sua verdadeira profundidade? O pão e o vinho nos levam a questionar nossas próprias vidas, nos desafiando a buscar a verdade que está por trás de cada símbolo. Prepare-se para explorar esse tema fascinante e descobrir como a ceia do Senhor continua a impactar vidas até hoje. Origem histórica da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, também conhecida como Eucaristia, tem suas raízes profundamente fincadas na tradição judaica. Para entender sua origem, é essencial olhar para a Páscoa, uma das festividades mais significativas do judaísmo. Durante a Páscoa, os judeus lembram da libertação do Egito, onde o cordeiro pascal era sacrificado e seu sangue, colocado nas portas, protegia as famílias da morte. Essa prática de sacrifício e lembrança está na base da ceia, que Jesus instituiu, ligando o evento à sua própria missão. Na última ceia que Jesus teve com seus discípulos, ele fez um uso inovador dos elementos tradicionais da Páscoa. Ao pegar o pão e o vinho, Jesus não apenas relembrava a história da libertação, mas também revelava um novo significado. O pão se tornaria seu corpo e o vinho, seu sangue. Essa transformação do significado dos elementos é fundamental para a compreensão da ceia do Senhor, pois marca a instituição de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. É interessante notar que, na cultura judaica, as refeições têm um papel central na vida comunitária e espiritual. A ceia do Senhor, portanto, não é apenas um rito individual, mas um ato que reúne a comunidade em torno da memória e da presença de Cristo. Esse aspecto de coletividade é uma extensão do que já era vivido nas celebrações judaicas, onde o ato de comer juntos simboliza unidade e comunhão. Além disso, a última ceia ocorre em um contexto de tensão e expectativa. Jesus estava prestes a ser crucificado, e ao compartilhar aquele momento com seus discípulos, ele estava preparando-os para o que estava por vir. Essa dimensão de sacrifício e entrega é um elemento que permeia a ceia do Senhor, tornando-a um ato de fé que evoca tanto a memória histórica quanto a esperança no futuro. Por fim, a ceia do Senhor não é apenas um evento isolado, mas parte de uma narrativa mais ampla que envolve a história da salvação. Ao olhar para sua origem, percebemos que ela é um ponto de encontro entre o passado judaico e a nova realidade trazida por Cristo, reforçando a importância de entender essas raízes para uma apreciação mais profunda deste sacramento. Simbolismo do pão. O pão é um dos elementos centrais da ceia do Senhor e carrega um simbolismo profundo. Na tradição cristã, ele representa o corpo de Cristo, que foi entregue por amor à humanidade. A escolha do pão não é acidental. Ele é um alimento básico, acessível a todos, simbolizando a oferta universal de Cristo. Esse aspecto enfatiza que a salvação não é exclusiva, mas está disponível para todos que creem. Além disso, o pão é mencionado várias vezes na Bíblia, desde a provisão do maná no deserto até as referências de Jesus como o pão da vida. Ele sustenta, alimenta e dá força. Ao participar da ceia, os crentes são lembrados de que, assim como o pão sustenta a vida física, Jesus sustenta a vida espiritual. Essa analogia é poderosa e reforça a ideia de que a fé em Cristo é essencial para a verdadeira vida. O ato de partir o pão durante a ceia é também um símbolo de comunhão. Quando os crentes compartilham o pão, eles não apenas estão se lembrando do sacrifício de Cristo, mas também estão se unindo como um corpo, a Igreja.
Essa unidade é um tema recorrente nas Escrituras, e o pão torna-se um elo que liga os participantes em uma só fé e propósito. Espiritualmente, o pão convida à reflexão sobre a entrega de Cristo e seu amor incondicional. É um momento de reconhecimento da fragilidade humana e da necessidade de redenção. Ao comer o pão, os crentes são chamados a renovar sua aliança com Deus e a lembrar do sacrifício que foi feito por eles. Por último, o simbolismo do pão na ceia do Senhor é uma rica oportunidade para cada crente examinar sua própria vida. É um convite para que cada um reflita sobre a sua relação com Cristo e como esse relacionamento transforma o cotidiano. A ceia, portanto, é um momento de introspecção, gratidão e renovação da fé. Significado do vinho. O vinho, assim como o pão, ocupa um lugar de destaque na ceia do Senhor, simbolizando o sangue de Cristo. Este elemento é fundamental para a compreensão do sacrifício que Jesus fez na cruz. Na tradição judaica, o vinho está associado a celebrações e momentos de alegria, mas na ceia, ganha um novo significado ao se conectar com a ideia de sacrifício e redenção. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse que o vinho representava seu sangue, que seria derramado por muitos. Esse ato estabelece uma nova aliança que se distancia dos sacrifícios antigos do judaísmo. Enquanto antes os judeus ofereciam animais para expiação, agora o sacrifício de Cristo é visto como definitivo e suficiente para a salvação de todos. O vinho, portanto, torna-se um símbolo de esperança e renovação. A implicação teológica do vinho é profunda. Ele representa não apenas a morte de Cristo, mas também a nova vida que surge a partir desse sacrifício. O derramamento do sangue de Cristo é visto como um ato redentor, que purifica e traz perdão aos pecadores. Essa interpretação é central para muitas tradições cristãs, que veem a ceia como uma celebração da graça divina. Além disso, o vinho também simboliza a alegria do reino de Deus. Em várias passagens bíblicas, o vinho é associado às celebrações e ao banquete celestial. Assim, ao participar da ceia, os crentes são lembrados de que estão não apenas relembrando a morte de Cristo, mas também antecipando a sua volta e a plenitude da vida eterna. Por fim, o vinho na ceia do Senhor convida à reflexão sobre a relação entre a dor e a alegria na vida cristã. Ao beber do cálice, os crentes são chamados a reconhecer tanto o sacrifício quanto a esperança que ele traz. Essa dualidade é uma parte essencial da fé, lembrando que, mesmo em meio às dificuldades, há uma promessa de redenção e alegria que vem através de Cristo. A ceia e a comunidade cristã. A ceia do Senhor é muito mais do que um ritual. É um momento que fortalece a comunidade cristã. Quando os crentes se reúnem para participar da ceia, eles não estão apenas compartilhando pão e vinho. Eles estão reafirmando seus laços de fé e amor uns com os outros. Essa prática simboliza a união entre os membros da igreja, lembrando que todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo. É uma oportunidade de se conectar e apoiar uns aos outros em suas jornadas espirituais. Além disso, a ceia promove um sentimento de pertencimento. Cada pessoa que participa está ali porque é parte da mesma família de fé. Essa experiência em comum ajuda a solidificar relacionamentos e a criar um ambiente acolhedor. Quando se partilha o pão e o vinho, os crentes estão declarando que, apesar de suas diferenças, todos estão unidos em torno de um propósito maior: glorificar a Deus e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. A ceia também é um momento de reflexão sobre a própria vida e sobre as relações interpessoais. Antes de participar, muitos se perguntam se estão em paz com seus irmãos e irmãs na fé. Essa introspecção faz com que os crentes busquem a reconciliação e a harmonia dentro da comunidade. Assim, a ceia se transforma em um evento de cura, onde as mágoas podem ser deixadas de lado para que um novo começo possa ser celebrado. Além disso, a prática da ceia do Senhor se estende além das quatro paredes da igreja. Ela inspira ações de amor e solidariedade. Muitas comunidades aproveitam esse momento para arrecadar alimentos ou ajudar os necessitados, refletindo o amor de Cristo em ação. Assim, a ceia não é apenas uma celebração interna,
mas também um chamado para impactar o mundo ao redor. Por fim, a ceia do Senhor reforça a importância da unidade na diversidade. Em uma comunidade cristã, pessoas de diferentes origens e histórias se reúnem. A ceia é um lembrete poderoso de que, apesar das diferenças, todos são convidados à mesa de Cristo. Essa diversidade é uma força, e a ceia é um espaço onde ela pode ser celebrada e respeitada, promovendo um ambiente de amor e aceitação. Aspectos teológicos da ceia. Os aspectos teológicos da ceia do Senhor são variados, e muitas vezes refletidos nas tradições de diferentes denominações. Para a Igreja Católica, por exemplo, a ceia é vista como uma realidade sacramental, onde o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Esse conceito, conhecido como transubstanciação, enfatiza a presença real de Jesus na Eucaristia, fazendo dela uma celebração central na vida da Igreja. Por outro lado, as igrejas protestantes costumam ter uma interpretação diferente. Muitas delas veem a ceia como um memorial da última ceia, enfatizando que o pão e o vinho são símbolos que nos lembram do sacrifício de Cristo. Para essas tradições, a ceia é um momento de gratidão e de reflexão, onde os crentes se lembram do que Jesus fez por eles, sem necessariamente acreditar na presença real do corpo e sangue. As igrejas ortodoxas, por sua vez, também têm uma visão própria da ceia. Para elas, a Eucaristia é um mistério sagrado, onde o pão e o vinho são transformados em algo mais durante a celebração. A ênfase na liturgia e na reverência ao sacramento, junto com a importância da comunhão, faz com que a ceia seja um dos momentos mais significativos na vida da Igreja Ortodoxa. Além das diferenças na compreensão do sacramento, a ceia também levanta questões sobre a inclusão. Algumas denominações permitem que todos, independentemente de sua situação de fé, participem da ceia. Outras, por outro lado, têm requisitos mais estritos, como o batismo ou a adesão à denominação. Essas práticas refletem as crenças teológicas sobre quem é digno de participar do corpo e sangue de Cristo. Por fim, a diversidade de entendimentos teológicos sobre a ceia do Senhor ilustra a riqueza da tradição cristã. Cada interpretação traz à tona aspectos diferentes da fé, enriquecendo o diálogo entre as denominações. Independentemente da visão adotada, a ceia continua a ser um momento de profundo significado espiritual, onde os crentes se reúnem para celebrar a graça de Deus em suas vidas. Relação entre a ceia e a redenção. A ceia do Senhor é mais do que um ritual. Ela carrega um profundo significado espiritual que remete à redenção oferecida por Cristo. Quando os cristãos se reúnem para participar da ceia, eles estão relembrando a nova aliança instituída por Jesus. Essa aliança não é apenas uma renovação de promessas antigas, mas uma transformação radical na relação entre Deus e a humanidade. Através da ceia, os fiéis são convidados a reconhecer a obra redentora de Jesus, que ao dar sua vida, abriu o caminho para a salvação. Além disso, o ato de compartilhar o pão e o vinho é uma forma de afirmar a fé na redenção. Cada elemento, o pão e o vinho, repete a mensagem de que Jesus se entregou por amor. Para muitos, isso representa a certeza de que, independentemente dos erros e falhas, a graça de Deus está sempre ao alcance. Assim, a ceia não é apenas uma lembrança do sacrifício, mas uma celebração da nova vida que se recebe através dela. A ideia de nova aliança também implica numa relação transformadora. Em cada celebração, os participantes são convidados a refletir sobre suas vidas e sobre como a redenção impacta suas ações e pensamentos. A ceia serve como um lembrete de que, ao aceitarem a redenção, os crentes se tornam parte de uma comunidade maior, unida por essa mesma graça. É um momento de renovação, onde cada um pode se comprometer novamente com os valores do Evangelho. Outro aspecto importante é a conexão entre a ceia e a esperança futura. Através da participação na ceia, os crentes expressam sua expectativa de que a redenção não é apenas algo do passado, mas uma promessa viva que se estende para o futuro. Essa esperança de um novo céu e uma nova terra, onde a presença de Deus será plena, é central para a espiritualidade cristã. Portanto, a ceia se torna um marco não só da lembrança,
mas também da expectativa. Finalmente, a ceia do Senhor, ao representar a redenção, também convida os crentes a uma vida de gratidão e serviço. Reconhecendo o sacrifício de Jesus, os participantes são desafiados a viver de maneira que reflita essa gratidão, buscando a justiça, a compaixão e o amor ao próximo. A ceia, portanto, não é apenas um ato de lembrança, mas um chamado à ação. Práticas contemporâneas e significado atual. As práticas da ceia do Senhor variam amplamente entre as diferentes denominações cristãs, refletindo as diversas tradições e interpretações teológicas. Em algumas igrejas, a ceia é celebrada mensalmente, enquanto em outras acontece semanalmente ou em ocasiões especiais. Essa diversidade de práticas mostra como a ceia é valorizada e como cada comunidade a entende dentro de seu contexto. Para muitos, a regularidade da celebração ajuda a fortalecer a fé e a união da congregação. Na prática, a ceia pode envolver elementos tradicionais, como o uso de pão e vinho, ou adaptações mais contemporâneas, como suco de uva e pães variados. Essas escolhas muitas vezes refletem a cultura local e a acessibilidade para todos os membros da igreja. A ideia central, no entanto, permanece a mesma: a celebração da obra redentora de Cristo e a comunhão entre os crentes. Além disso, o Matinzento, significado da ceia, se adapta às necessidades das comunidades modernas. Em um mundo cada vez mais individualista, a ceia do Senhor se torna um poderoso símbolo de unidade e pertencimento. Os crentes, ao partilharem do mesmo pão e do mesmo vinho, reafirmam sua identidade como corpo de Cristo, lembrando que a fé é uma jornada coletiva. Essa dimensão comunitária é especialmente importante em tempos de divisão e conflito. O uso de tecnologia também tem influenciado as práticas contemporâneas. Durante a pandemia, muitas igrejas tiveram que se adaptar, realizando a ceia de forma virtual. Embora isso tenha apresentado desafios, também permitiu que pessoas que antes não podiam participar pudessem se unir de maneira inovadora. Essa adaptação mostra a resiliência da fé e a capacidade de encontrar novas formas de celebrar a ceia, mantendo seu significado central. Por fim, o significado atual da ceia vai além da mera tradição. Ele se torna um espaço de reflexão sobre a justiça social, a compaixão e o amor ao próximo. Muitas comunidades utilizam a ceia como um momento para discutir temas relevantes, como a pobreza, a inclusão e a solidariedade. Assim, a ceia do Senhor não apenas homenageia o passado, mas se torna um motivador para agir no presente, desafiando os crentes a viverem a mensagem do Evangelho em suas vidas diárias. E assim, ao entendermos o profundo significado do pão e do vinho na ceia do Senhor, somos lembrados do amor e do sacrifício de Jesus. Cada pedaço de pão é um convite à reflexão, um lembrete do corpo que foi quebrado por nós. E cada gole de vinho nos traz à memória o sangue que foi derramado, selando uma nova aliança cheia de graça e redenção. Mas a pergunta que fica é: como esses símbolos impactam sua vida diária? Você já parou para pensar no poder que a ceia do Senhor tem em nossa caminhada cristã? É mais do que um ritual. É um momento de renovação e comunhão com Cristo. Ao participar da ceia, não apenas relembramos, mas nos conectamos com a essência da nossa fé. Que tal refletir sobre isso na próxima vez que você se reunir para celebrar? E se você ainda não participa, o que está te impedindo? Compartilhe suas experiências nos comentários. Como a ceia do Senhor transformou sua visão sobre a fé? Lembre-se, cada vez que partilhamos o pão e o vinho, renovamos nossa esperança e reafirmamos nosso compromisso com Cristo. Fique atento, pois sempre há mais verdades a descobrir na Palavra de Deus. Você acabou de descobrir verdades que muitos nunca ouviram, e tem muito mais revelações surpreendentes vindo por aí. Então, inscreva-se agora no canal Em Cristo Jesus e ative o sininho para não perder nada. Nos comentários me diga o que mais te chocou neste vídeo, o que você gostaria que fosse revelado nos próximos. Sua participação é essencial. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais vidas e compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. Juntos, vamos espalhar essa poderosa revelação.